O nosso estudo de hoje, a lição 76 do livro Seara dos Médiuns, tem por título Imã. Perto, muito perto de ti, estão todos aqueles que já te precederam na viagem da morte. Aqueles que subiram para o alto dos montes se referem à luz. No entanto, os que desceram para as furnas do vale agitam-se na sombra. Quantos se sublimaram no suor do serviço, mostram que vale a pena lutar e padecer para que o bem se faça e apelam para o bem porque Deus é amor. Contudo, os que se agarram às paixões inferiores mergulham-se nas trevas como seres do lodo e em largo desespero convidam para o mal a que se prendem, fracos, em tremenda ilusão. Todos os que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te pacientes a converter espinhos em roserais eternos, mas quantos desprezar as criaturas irmãs no apego desvairado à posse de si mesmo, induzem-te a fazer de rosas passageiras duros espinheirais. Não afirmes, sou pedra, não digas, não percebo. No lar do pensamento estamos todos juntos. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim contigo o leme do destino escondido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o imã do desejo chama-se coração. Lição muito profunda para a gente analisar hoje. Imã, nosso pensamento pode ser equiparado a um imã. O que estamos pensando? Tem até um jargão na doutrina espírita. Diga-me o que pensas, eu te direi com que andas. Porque a gente atrai para o nosso lado toda essa gama, né, esse conjunto de espíritos que estão pensando mais ou menos da mesma maneira que a gente. Porém, a gente também está sendo o tempo todo induzido, intuído, a tomar alguns caminhos que o nosso livre-arbítrio é que vai decidir. Se a gente vai tomar o caminho do sacrifício para poder promover a reforma íntima, ou se a gente vai tomar o caminho da indisciplina que vai manter os nossos impulsos mais inferiores, soltos, sem nenhum freio e nos escravizando a matéria cada vez mais. Vai depender do nosso livre-arbítrio. Mas uma coisa a gente vai começar a pensar, tudo começa aqui, ó, no imã, e encarnados e desencarnados estão o tempo todo em contato, um influenciando o outro. Porque a gente também deve pensar dessa maneira, influi os espíritos em nosso pensamento muito mais do que se imagina, de ordinário são eles que nos coordenam, nos dirigem. Mas isso acontece daqui para lá também. Eles também estão sendo influenciados pelos nossos pensamentos. Então é interessante que muitas das vezes um conjunto de espíritos que antes tomavam caminho equivocado utilizam um que tomou o caminho correto como exemplo. Porque eles também estão acompanhando a gente, eles ficam vendo a gente, não, a partir de agora eu quero resistir. E resistindo, eles começam a ver, através da lei de causa e efeito, como é que foi a mudança na nossa vida, e isso serve de estímulo para que eles também comecem a mudar o caminho deles. Então, olha, Emmanuel vem falar para a gente, ó, perto, muito perto de ti estão todos aqueles que já precederam na viagem da morte. Os que subiram para o alto dos montes estão ligados a gente pelo caminho do coração, nos amam. E por nos amarem, atendem os nossos apelos e volta e meia, né? A gente sabe que quem a gente ama de verdade, a gente aqui na Terra tem sempre o costume de pegar o telefone, hoje ficou mais fácil, né? A gente manda uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp ou algum aplicativo semelhante que a família elege. E como é que você está? Tudo bem? Tem aquele bom dia, aquela coisa, né? Hoje ficou mais fácil. Assim como acontece aqui pelo aplicativo WhatsApp, acontece com aqueles que desencarnaram. Quando eles amam de verdade, falam, vocês estão aqui, os outros que eu amo estão lá na Terra, e vêm visitar a gente. E quando visitam a gente sente no fundo do coração aquela recordação, aquela lembrança deles. Se a gente tiver, ou melhor, não estiver tão compenetrado em determinada atividade e tiver com um pensamento mais livre, a gente começa a captar quando eles visitam a gente. Mas eles estão visitando a gente, e estão o tempo todo, como o Emmanuel fala, aqueles que se sublimaram mostram que vale a pena lutar e padecer para que o bem prevaleça. Agora, aqueles que se agarraram às paixões inferiores, eles
convidam a gente para o mal, mas convidam a gente começa a pensar assim, eles estão viciados, e como viciados eles estão precisando de alguém, já que eles não podem mais sentir o prazer material, seja ele qual for, e os mais imediatos que proporcionam prazer, vai ser o prazer da gula, vai ser o prazer da bebida alcoólica, vai ser o prazer do cigarro, vai ser o prazer das drogas ilícitas, vai ser o prazer do sexo também, quando a gente toma o caminho equivocado com o sexo. E são caminhos que vão estar prendendo a gente na matéria, porque a pessoa se vicia, a pessoa traz aqui para a mente, ó, já não ficou mais uma coisa do corpo. Você não está se alimentando porque você está com fome, você está se alimentando porque seu cérebro viciou naquele tipo de alimento ou naquela droga, ou está precisando o tempo todo do prazer, do clímax sexual também. Então o que acontece? Você quer o tempo todo aquela sensação, vicia naquilo, leva esse vício para o plano espiritual. E é esse vício que vai fazer a pessoa passar muitos maus momentos, porque ele quer saciar de todas as maneiras e ele simplesmente não tem como saciar agora por estar desencarnado. Mas ele descobre que consegue saciar um pouquinho quando encontra um dos seus amigos do passado, que estão encarnados ainda e que continuam nesse vício. Então, por já ter essa amizade, já ser uma coisa natural, igual eu encontrar com um amigo agora, quanto tempo eu vou dar um abraço e quando eu dou um abraço nele, eu já estou abrindo meu campo energético todo para ele. Eu estou fazendo a mesma coisa com o desencarnado, e o desencarnado vem até mim, se liga a mim para poder sentir um pouquinho desse prazer. Então, quando ele quer sentir o prazer, ele vai estimular cada vez mais que a gente faça isso, porque ele também está viciado e para ele é uma necessidade. Foi ele que entrou no abismo, porém a gente aqui na Terra está acostumado também, até aqui encarnado principalmente, a entrar em alguns abismos que depois são difíceis de sair. Esses tipos de abismo do vício do prazer são bastante complicados, muito complicados. E olha que tem vícios, como por exemplo a gula, o álcool, né? Na verdade é um prejuízo pessoal. Quando você entra no vício do sexo, eu lembro que no livro do Nosso Lar, tem hora que se fala no livro sobre uma galeria, um lugar onde só tem espíritos que estão viciados no sexo em tratamento e que eles estão na condição de dementados. Por que eles estão na condição de dementados? Porque o sexo agora já vai envolver outras pessoas e aquela pessoa, além de dela ter sido vilipendiada em sua intimidade, usada apenas como objeto de prazer, ela também tem espíritos que a amam, sejam porque foram maridos, porque foram esposas, ou seja, porque são anjos da guarda também. Então, tem espíritos familiares ali. E aí o que acontece? A gente já começa a entrar num conflito espiritual mesmo. E esses conflitos espirituais, quando a gente ainda está muito vivo no vício e não consegue ainda perceber o mal que o vício faz, é permitido por Deus que a gente seja aqui obsediado, né, por esses espíritos que amam aquele que está sendo utilizado, usado por mim através do sexo. Então é por isso que o sexo traz um problema um pouquinho maior quando se trata desse caso aqui. E vem falando para a gente, ó, os que se agarram às paixões inferiores mergulham-se nas trevas e convidam a gente para o mal. Aqueles que marcharam para o auxílio dos outros vão ensinar a gente a ser paciente, o outro não, vão induzir a gente a fazer de rosas passageiras duros espinheirais. Emmanuel faz um apelo para a gente, não afirme sou pedra, não digas não percebo, porque no lado do pensamento nós estamos todos juntos. Se você não está lembrando da pessoa, como acontece com a grande maioria de nós, a gente pelo menos está recebendo o influxo do seu pensamento e a vontade que ele tem também, o que ele quer fazer. Cada espírito vai escolher a força que se inspira. O bom, a única comparação que a gente vai deixar aqui para a nossa reflexão é que normalmente o ímã de geladeira ele já está regulado numa determinada frequência. Esse ímã aqui eu consigo, através do meu livre-arbítrio, regular. Então, se eu tenho o meu ímã voltado lá para o lado das coisas ainda inferiores, com um esforço eu consigo fazer uma nova adaptação para que agora o meu volte para as coisas superiores, para o estudo, para a oração, para a prática do bem.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.